Estamos muito felizes porque estar ao lado de pessoas como Doroteia Cascão tem nos acrescentado muito, não é mesmo? Você já conhece ela de algumas aulas e como o trabalho dela como psicóloga tem feito um diferencial. Nós queremos agradecer, Doroteia, a comunidade também quer agradecer, Vipseo Kids, por sua presença. Como você tem acrescentado com seu conhecimento, tão generosa em compartilhar, e com certeza a gente vai cada vez mais crescer nesse processo educacional com profissionais que realmente levam a sério a educação, como você, Doroteia Cascão. Obrigada, Ariana. Obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né? E é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. E ainda mais porque hoje, pessoal, vocês não estão entendendo. Nós vamos falar sobre a afetividade. Alguns teóricos trazem alguns assuntos importantes a respeito desse relacionamento. Quais são os benefícios? Em que isso pode acrescentar no meu trabalho, na relação com o meu público, que são os alunos, que são os professores, que são as pessoas que eu convivo no trabalho, seja em qualquer ramo no qual você venha trabalhar. A afetividade, ela desenvolve o ser e desenvolve também o seu compromisso e o seu comprometimento com o outro. E nós vamos entender um pouco mais nessa aula. Vamos lá? Vamos lá. Bom. Então, isso. Antes disso, Doroteia, vamos lá. Quero cumprimentar você. Que bom que você está conosco. Não se esqueça de enviar o seu link para os seus amigos, convidando para essa aula. Agora mesmo faça isso. Ele vai entender e compreender o quanto você o ama quando você o convida para avançar nesse processo. Se inscreva em nosso canal, coloque o seu like e vamos começar. Ok. Bom, vamos falar de afetividade. E quando a gente vai falar de afetividade, de emoções, no processo ensino-aprendizagem, na sala de aula, é muito importante a gente citar Vallon. Vallon era um médico, psicólogo, filósofo francês, né? E ele contribuiu muito para trazer a afetividade para a escola, para dentro da sala de aula, para uma educação mais humanizada. Então, quando a gente fala de afetividade, nós falamos de emoções e a gente busca trazer essas emoções para o espaço também de sala de aula, para o espaço de crescimento da criança. E Vallon lançou no início do século XX, né, uma revista chamada Infância, lançou na França. E essa revista ela trouxe as novas ideias, ela foi a plataforma para novas ideias na educação. E trazendo daí uma educação mais humanizada. E nós estamos vivendo uma cultura, não é mesmo, Doroteia, onde a gente tem buscado cada vez mais esse olhar individualizado com as pessoas, né? Hoje nós não queremos necessariamente sermos vistos, pode-se notar isso nas pessoas apenas no seu campo profissional, mas as pessoas estão buscando cada vez mais saber se relacionar bem consigo e com o outro. E essa cultura humanizada nos faz olhar para as pessoas como seres humanos, que têm as suas emoções, que se a cada dia vem se expressar de uma forma no qual ele tenta ao máximo buscar ser mais assertivo com as pessoas. Eu tenho percebido isso, Doroteia. Ok, e assim, Ariana, é importante a gente colocar que essa cultura mais humanizada, ela vem desde a primeira infância, desde o nascimento. Então, Vallon traz uma proposta de uma cultura onde se possa trabalhar as emoções e a afetividade desde o nascimento da criança, né? E, consequentemente, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento cognitivo vem desta proposta de uma educação onde se trabalha o lado afetivo. Fica-se mais fácil trabalhar o desenvolvimento da inteligência a partir da afetividade das emoções. Então, existe um porquê, não é mesmo, Doroteia, de iniciar na infância.
E ele traz então 4 elementos que trabalham exatamente esse plano, podemos chamar de plano de desenvolvimento com 4 elementos? Sim, ele propõe quatro elementos que se conectam o tempo todo entre si, que acontecem ao mesmo tempo. Esses 4 elementos são a afetividade, a emoção, o movimento, o desenvolvimento da inteligência e a formação do eu. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um destes 4 elementos, né? Para a gente começar a entender a importância de se oferecer para a criança um ambiente onde as emoções elas possam acontecer, são valorizadas e ao mesmo tempo ajudar essa criança na formação da personalidade. Então, podemos dizer que é um processo indissociável, eles estão correlacionados? Estão conectados entre si o tempo todo, né? A gente vai nomear aqui separadamente, um a um, Okay. Porém é bom deixar claro que eles estão conectados o tempo todo entre si. Né? Como nós estamos falando dessa dialética, né, de desenvolver a criança com sintonia com o meio, como nós falamos com o nosso público, que a maioria são educadores e profissionais da área, pediatras, que trabalham em seus consultórios, bem como os psicólogos também. Então, são pessoas que estão em contato o tempo todo com o outro e com o desenvolvimento dessa primeira infância. O que fazer, então, em relação a lidar com as emoções e a afetividade, por exemplo, dentro do seu ambiente de trabalho? E eu cito em especial o ambiente do professor, dentro da sala de aula. Qual é a importância disso? Bom, então, primeiramente se trabalha as emoções, né? As emoções, a gente sabe que a emoção ela é altamente orgânica, ela se manifesta no organismo, ela altera a respiração, ela altera os batimentos cardíacos, mas principalmente as emoções ela ajudam o ser humano a se conhecer. Então, é um dos principais elementos do desenvolvimento humano. Isso explica talvez o fato de um professor ser mais querido pelo aluno do que o outro. Então, e algumas vezes, Ariana, esse professor que é mais querido, nem sempre é aquele que tem mais cursos, que tem mais preparos acadêmicos, mas é o professor que sabe conquistar o seu aluno afetivamente, emocionalmente. Nós temos uma experiência muito interessante numa escola que nós trabalhamos com educação infantil, na qual nós chamamos de emocionômetro. Uau. Estas crianças, então, chegavam toda segunda-feira, era o dia do emocionômetro. As crianças chegavam, guardavam as suas mochilinhas e pegavam rostinhos, caricaturas que representavam a sua emoção naquela segunda-feira. E sentavam num círculo no centro da sala. E ali, cada criança com seu rostinho ia dizer, por que eu peguei o rostinho alegre? Eu peguei o rostinho alegre porque joguei futebol com meu pai, porque andei de bicicleta, porque fui na casa do meu avô. Peguei o rostinho triste, porque o meu avô tá doentinho, porque a minha mãe me bateu, porque fiquei de castigo. Ou o rostinho interrogativo, por que você pegou esse rostinho? Porque minha mãe falou que vai ter um nenezinho, que tem um neném na barriguinha dela. Então, a criança, e aí a professora ia trabalhando com cada uma dessas crianças que estavam trazendo para o espaço da sala de aula as suas emoções, os seus afetos, né? Então, após feito esse primeiro momento de emocionômetro, onde cada um pudesse falar sobre aquilo que estava incomodando, a partir daí, posteriormente, iniciava-se a aula. Aí a professora poderia iniciar com seus conteúdos, porque a criança já havia se expressado emocionalmente. Maravilha. Né? Então, esse é a proposta que a gente falou no início de Vallon, de uma educação mais humanizada. Né? Nesse momento também a criança ela tem a oportunidade de trabalhar o próprio eu a partir do outro, do que ela traz para o espaço da sala de aula. Então, a afetividade, as emoções, ela é um dos principais elementos para o desenvolvimento humano. Não, e olha só, enquanto você fala, eu fico aqui a sentir todo esse momento. Imagina só, chegar num ambiente
no qual existe toda uma história antes de chegar na sala de aula de um aluno, correto? Certo. Considera-se a história do aluno, o que ele traz para o espaço da sala de aula. Então, considerando a história do aluno, eu convido então a ele participar do seu sentimento antes de iniciar uma aula. Chama emocionômetro. Eu amei. E as crianças ali naquele momento podem compartilhar com as outras. As crianças vão perceber que muita coisa que ela sente, o coleguinha também sente. Olha, acontece isso com ela, acontece com o colega. E um vai consolar o outro, um vai entender o outro, né? Então, a partir daquele momento, feito esse emocionômetro, onde aquilo que está incomodando, né, é expressado, a partir daí as crianças já estão preparadas para receber o conteúdo que a professora tem para passar, que ela preparou, né, com todo carinho. Gente, é uma forma tão singela de transformar o ambiente da sala num ambiente empático, de uma maneira tão lúdica, no qual cada um começa a compreender às vezes o porquê que o colega fala mais alto, o porquê que o outro gritou comigo quando ele chegou, ou porque chutou a minha mochila, ou porque empurrou os cadernos que a professora estava recolhendo. Existe uma história por trás dessas ações. E entender as emoções é levar em consideração tudo isso que foi ocorrido anteriormente a esta ação. E isso é um olhar humanizado. Com certeza, a educação Eliana, precisa disso, né, a criança, ela leva para a sala de aula tudo que ela está sentindo, tudo que aconteceu com ela na vida lá fora, né? Na casa dela, no ambiente que ela está. Então, ela leva todo esse conteúdo para a sala de aula. Então, quando você dá a oportunidade para que ela fale sobre isso, para que ela expresse isso juntamente com seus colegas e com a orientação da professora, você está mostrando para a criança que a vida dela, a história dela lá fora é importante aqui dentro, né? Você não desconsidera isso. E você está se sentindo bem? Porque eu quero te falar que você também é importante para nós. Obrigada, claro que eu estou me sentindo bem. É um prazer estar do seu lado, Adriana. Então, veja só, depois disso, o ensino pode ser transmitido com mais alegria e com mais prazer? E isso justifica, é um dos fatores que justifica a criança gostar de ir para a escola. Gostar daquela professora. Uau. Né? Se apegar de ser um professor querido. Claro, de ser um professor. Eu ouvi falar que você é uma professora muito querida. Sim, meus alunos costumam gostar. E eu me orgulho disso, porque eu também gosto muito dos meus alunos. A gente compartilha conhecimentos, né? O professor, ele leva o conhecimento, mas ele recebe muito. Ele aprende muito com seus alunos. E mesmo cuidando e trabalhando essa questão dessa educação mais humanizada, a obra dele se opõe um pouco, podemos dizer, aos métodos mais tradicionais. Sim. Mas isso não quer dizer que os métodos clássicos mais tradicionais não venham também a se adequar e poder então trabalhar essa afetividade. Pode trabalhar os dois com equilíbrio, não é mesmo, Doroteia? Sim, Valon se opôs muito aos métodos tradicionais, porque no início do século XX, né, os métodos ainda eram muito rígidos, engessados. Isso, extremamente rígidos. Então ele se opunha a isso. E aí a gente vem de encontro ao segundo elemento, Sim. que é movimento. Né? Então Valon, ele se contrapunha àquela sala de aula de fila, onde as carteiras ficam de fila. Por quê? A criança, ela está em pleno desenvolvimento físico, né? Ela está crescendo, o seu organismo está em desenvolvimento. Então, ele era contra imobilizar a criança numa carteira. Olha só. Né? Num espaço físico tão pequeno. E a criança passa boa parte do seu tempo naquela carteira. Então, ele era contra as carteiras apertadas. Ele era contra as carteiras em fileiras, então ele já propunha que as carteiras, as mesinhas dos alunos fossem colocadas lado a lado e não na frente um do outro. Colocando-se lado a lado, forma-se um U na sala de aula e sobra um espaço no meio
nesse espaço onde a criança possa se expressar, onde a professora pode estar mais próximo ao seu aluno. Então, ele já colocava em relação ao movimento a importância do movimento, a importância do espaço físico para que estas emoções se manifestem. Olha isso. Certo? E naquele momento, pode-se dizer que em pleno século XX, onde havia todo um rigor, isso daí foi revolucionário. Com certeza. E hoje não mudou essa percepção a respeito do mapa de sala, preparar diversas formas de um ambiente. Ainda que o conteúdo ele venha a ser diversificado, o ambiente totalmente contribui, não é mesmo, Doroteia? Com certeza. Então você que é professor, até mesmo os pediatras, os psicólogos, eu acredito que cada um na sua área consegue preparar movimentos dentro desse ambiente, do espaço físico diferente. Propor um ambiente no qual se trabalha o movimento, se trabalha também a importância das emoções e vem fazer o contragiro também com a formação do eu com o outro, juntando com a inteligência emocional. Então, é totalmente uma ligação em prol do crescimento e do desenvolvimento infantil. É isso. Até aproveitando o que você disse, Eliana, sobre um consultório médico, um consultório de um psicólogo, Sim. Né? O consultório do pediatra, por exemplo, ele tem que ser um espaço que ele acolha a criança. Então, geralmente, você chega no consultório do pediatra, já tem lá uma mesinha, os brinquedos e tudo, porque é um espaço em que a criança sente que foi preparado para ela, assim como o do psicólogo, e assim como a sala de aula. É verdade. A sala de aula, a criança passa no mínimo 4 horas ali dentro, todos os dias. Né? Então, ela sai da casa dela, onde ela tem todo um espaço que ela pode correr, que ela pode brincar, que ela pode se expressar, e ela vai ficar imobilizada durante 4 horas numa carteira. Então, o Valon já propunha que esse espaço da sala de aula fosse um espaço mais criativo, mais amplo, com mais espaço. Por que não uma aula na quadra? Né? Por que não fazer uma aula fora das 4 paredes, uma aula diferente? Será que é por isso que as aulas de educação física são as mais esperadas? Com certeza, porque é o momento em que a criança pode expressar as suas emoções, né? Então ela tem mais liberdade, levando-se em consideração várias questões, principalmente a do crescimento, da evolução do seu corpo, também a evolução da inteligência, né, o desenvolvimento da inteligência e a formação do eu. Então, mais espaço só vai colaborar, né, para que essas emoções possam fluir de forma melhor. Então, só nos resta agora expressar o nosso carinho a esse profissional, que é o professor de educação física, né? Somos gratos por você manifestar o corpo de uma maneira incrível com as crianças e assim eles podem voltar para a sala de aula dando resultados maravilhosos. Existe uma contribuição muito significativa, porque sabe-se que a parte psicomotora está totalmente ligada ao desenvolvimento da escrita de uma criança. Então, trabalhar lateralidade, movimentos, direita e esquerda, subir, abaixar. Então, tudo isso contribui muito para a linguagem escrita. Então, nosso carinho especial para vocês também, que são os nossos professores aí, que trabalham nessa parte de educação física e contribuem no processo, né, de ensino. É saúde, né? É uma disciplina que emana saúde. E fica também a dica para o professor de português, matemática, história, geografia, fazer uma aula fora da sala, Maravilha. Num espaço diferenciado, com certeza seus alunos vão apaixonar. E você tem falado muito sobre a questão desse considerar o ponto de vista ao lado afetivo da criança, né? Então entende-se que a criança, quando ela chega à vida, para que ela chegue então na sua fase adulta, existem os estágios. É isso mesmo? Sim, mas antes do estágio, nós falamos até agora de 2 elementos. Okay. Nós falamos da afetividade e emoção e falamos do movimento. Quer falar um pouquinho do desenvolvimento infantil? Vamos falar um pouquinho da inteligência e da formação do eu. Então vamos lá. A inteligência, que é a parte cognitiva, né? A criança, ela passa por um sincretismo, que é uma mistura de ideias no mesmo plano.
Isso significa que a criança ela vai do mundo da fantasia e dos sonhos para o mundo real. Então ela vai e ela volta. Então ela fica, as ideias da criança elas são misturadas nesses dois mundos, entre o que é real e o que é fantasia, o que é um sonho, né? Isso é natural, faz parte do desenvolvimento da inteligência, certo? Por isso que se trabalha tanto a contação de histórias na escola, né? As leituras. E então a criança com a ajuda do professor, com a ajuda do outro, que nós chamamos, e para Vallon é extremamente importante, nós estamos citando a teoria de Vallon porque nós estamos falando sobre as emoções, a afetividade. Então é extremamente importante esse outro. O outro é o professor, o outro são os pais, o outro é o cuidador, né? Os avós, os amigos, todas as pessoas que se relacionam com essa criança. Então, você vai percebendo que o desenvolvimento da inteligência dessa criança, ele vai acontecer através desse sincretismo, né? Dessa mistura de ideias no mesmo plano. E que o outro vai nomeando para a criança, ele vai trazendo a criança para o mundo real. Então ele vai ensinando, ele vai nomeando e a criança vai então internalizando o mundo real, né? E deixando bem claro que muitas vezes ela volta para o mundo da fantasia, né? É uma mistura nesse momento. Mas essa mistura ela é muito importante para o desenvolvimento da inteligência. Então, uma sala de aula bastante criativa, oferecendo para essa criança capacidade de investigação, capacidade de novas descobertas, né? Então, quanto mais se oferece, mais a inteligência dessa criança vai se desenvolvendo. E o outro elemento, Ariana, é o eu e o outro. Então, são 4 elementos. O eu e o outro essencialmente, o outro é super importante na formação do eu. A criança precisa do outro para se formar, para se conhecer. E esse outro, ele muitas vezes vai ser como referência ou vai ser para ser negado. Quando é a fase da negação. Né? Por exemplo, mais ou menos 3 anos de idade, tudo que se oferece para a criança, ela fala não quero, não vou vestir essa roupa, vou vestir essa. Mas também existem aí as armadilhas que os pais precisam se cuidar, porque a criança, nesse contato com o outro e no desenvolvimento da inteligência, ela também vai desenvolvendo a capacidade de seduzir e de manipular o outro. Então é muito importante que o outro, né, que seja o professor, a família, o outro que é tão importante nesse processo de descoberta da criança, também seja importante no sentido de, ao ensinar, ao nomear, classificar, também ensine normas, ensine valores, ensine limites e não se deixe seduzir totalmente por essa criança, porque entendendo-se que é uma criança, mas ela necessita do outro para ter limites. Ela necessita do outro para formar o seu eu, certo? Então falamos dos 4 elementos, que é afetividade e emoção, que é movimento, né? Desenvolvimento da inteligência e o eu e o outro. Vamos enfatizar um pouco mais, porque nós já estamos caminhando, gente, para o final dessa aula e nós conseguimos então colocar para vocês a importância desses 4 elementos, isso é muito bom. Acredito que algumas pessoas estejam se assemelhando. Então é por isso que minha criança que tem 3 anos consegue me seduzir tanto. É por isso que a minha criança tão pequena, ela consegue conduzir de uma forma, por exemplo, quando ela quer descer, ela joga os objetos. E ali você compreende que ela já quer explorar um ambiente ali e ela te seduz para colocá-la aonde ela deseja. Então, é importante observar que as crianças, mesmo na fase inicial, na primeira infância, elas conseguem manipular as emoções. Sim, manipular, seduzir. A criança, quando ela quer uma coisa, ela põe a mãozinha assim e fala, deixa mamãe, deixa. A mãe olha para aquele rostinho, fica tão emocionada. Por favorzinho. Mas lembre-se, você é o adulto da história. É você que tem que dizer não quando não precisa ser dito, certo? Porque este não que muitas vezes é dito pelos pais, pelo professor e tudo, lembra que ele vai estar ajudando a formar esse eu, né? Nós chamamos isso de chantagem emocional. E aí, me diga,
você já passou por isso? O seu filho em algum momento já fez uma chantagem emocional na primeira infância? Então fica essa dica que Doroteia deixou para nós que é importante. Ele precisa compreender que o não representa exatamente aquela ação que não pode ser feita naquele momento. É isso, né, Doroteia? Sim, e dizer não é fácil, tá? Mas é importante. Agora, com amor, com carinho, tá? A criança, ela é muito inteligente. Então, se você fala não, ela vai te perguntar, por que não? E você, então, deve a fase dos porquês. Olhar, olho no olho dessa criança, estar no nível dela. Abaixe-se, esteja no nível dela, olhe no olho dela e diz por que você está dizendo não. Esse não vai ajudar muito na formação da personalidade dela. Então nós compreendemos então nessa aula que esses 4 elementos eles se comunicam o tempo todo entre si. Ótimo. Então você vai anotar então esse código dessa aula, ok? Aprenda a se comunicar utilizando os 4 elementos e seja mais assertivo em suas ações. E quais são os 4 elementos, Doroteia? Afetividade, emoção, movimento. Lembrando, criança precisa de espaço, precisa de movimento. Olha isso. Desenvolvimento da inteligência e o eu e o outro. Muito bom. E o meu eu se conectou muito com o seu, o outro. Nós você representa o outro, né? A gente sempre precisa do outro. Enquanto vida a gente tem, a gente precisa do outro. Doroteia, passou tão rápido. Promete que vai estar conosco na parte 2 dessa aula? Sim, nas entrelinhas com Doroteia. É um prazer, né, estar com vocês. É um prazer falar sobre um tema tão maravilhoso, tão importante, que a gente sabe que vai contribuir muito. Então, para mim é um prazer estar aqui, sim. Gente, então eu quero dizer para vocês, se vocês têm alguma pergunta, coloca aí. Nosso chat é ao vivo, podemos interagir, podemos conversar. Quero dizer para vocês que cada vez mais estamos procurando levar esses conteúdos com muito mais significância para que a gente possa alavancar esse mundo aí com o nosso melhor, expressando a nossa afetividade. Quero agradecer muitíssimo por vocês estarem nos acompanhando. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, enviar esse link para que outras pessoas possam assistir, porque vai ficar liberado. E fale para essa pessoa, se ela desejar entender um pouco mais sobre educação socioemocional, entender como isso pode fazer com que a sua carreira cresça cada vez mais apenas por R$ 1,60 ao dia, nós podemos então entrar em contato e mostrar como isso pode acontecer e é muito possível. Para você, o nosso abraço e eu vou deixar as considerações finais aqui para a Doroteia. Então, um abraço a todos e posteriormente a gente vai estar falando sobre os estágios de desenvolvimento segundo a teoria da afetividade. Estágios do desenvolvimento? Não vou perder essa aula. E você vai perder? Até mais!